Olá, pessoal! Vamos fazer então a correção da atividade 1. Então, a gente tem exercício 1 lá. Assinale a alternativa que possui uma relação de proporcionalidade. Se 3 cadernos custam R$8, o preço de 6 cadernos custará R$16. Tá certo essa alternativa? Vamos pensar. Eu tenho 3 cadernos, eu vou pagar 8. 6 cadernos, se eu comprar 6 cadernos, eu tô dobrando a quantidade de cadernos que eu tô comprando. O preço também vai dobrar, de 8 vai para 16. Então, existe uma proporcionalidade aí? Sim, existe. Então, é essa a opção? Essa era a opção correta, tá? Por que as outras não eram corretas, tá? Olha lá, a segunda. O número de botões de um controle remoto é diretamente proporcional ao tamanho da televisão. Por que isso está errado? Porque, se a gente pensar, hoje em dia, tem muitas televisões que tem pouquíssimos controles remotos, né? E tem as televisões que tem várias funções, né? As Smart hoje em dia tem várias funções e tem vários botões, né? Então, isso daí é independente, né? Depende de quantas funções tem a televisão, da forma com que são propostas as funções, né? Então, não tem nada a ver, tá? A terceira, uma promoção do caminhão de abacaxi diz: leve 2 e pague 5, leve 5 e pague 10. Por que não há proporcionalidade? Na maioria das vezes, essas questões de promoção, de preço, de quantidade que eu tô levando e que eu tô pagando, não tem nenhuma proporcionalidade, né? Mesmo porque aqui, ó, eu tô pagando 5 e vou passar a pagar 10. Eu tô dobrando o preço. Só que a quantidade que eu tô levando de abacaxi é mais que o dobro, né? Aqui eu tô levando 2 e aqui eu tô levando 5. Se eu tivesse dobrado, seriam 4, mas eu tô levando mais que o dobro. Então, não tem proporcionalidade. E a última, o número de sapato calçado por uma pessoa é diretamente proporcional à sua idade. Também não há proporcionalidade, né? Porque depois de um certo tempo, né, o pé da gente para de crescer, né? A gente estaciona num número de calçado e por ali a gente fica, né? E a nossa idade não para, né? A gente continua fazendo aniversário. Então, também não tem proporcionalidade aí, tá bom? Questão número 2. Um objeto em movimento constante faz certo deslocamento x em certo tempo y. Observe a tabela que relaciona essas grandezas e assinale a alternativa correta. Aí eu deixei uma observação aqui para vocês, ó. Se a gente tiver a razão y sobre x, quer dizer que as grandezas são diretamente proporcionais. E se a gente tiver o produto x vezes y, é porque elas são inversamente proporcionais, tá? Então, vamos verificar. Se não tiver nenhum das duas, é porque não é nem diretamente e nem inversamente, quer dizer que não são proporcionais. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui com essas grandezas, certo? Vamos pensar primeiro no y sobre x, tá? Na primeira coluna, eu tenho y1, x3, vai ficar 1 sobre 3. Na segunda coluna, o y é 2 e o x é 6. 2 sextos. Só que 2 sextos simplifica por 2. Vai dar 1 terço. Beleza, até aí tá dando resultado igual. Terceira coluna, 3 e 9. Divide por 3. Vai dar 1 terço também. Quarta coluna, 4, 12. 4 dozeavos. Divide por 4. 1 terço. Beleza. Aqui, quinta coluna, y é 5, x é 15. 5 quinzeavos. Divide por 5. 1 terço. Beleza. Deu certo a minha razão y sobre x. O que ele falava sobre y sobre x? Que eram grandezas diretamente. Então, onde tá falando? A primeira, né? Tá falando que são grandezas diretamente proporcionais. Essa é a resposta, tá?
O 3. Observe a tabela que relaciona o lado de um quadrado x e sua área y e assinale a alternativa correta. Ele fala de novo, né? Y sobre x fala que são diretamente proporcionais. E x vezes y inversamente proporcionais. Vamos ver o que acontece aqui. Então, ó, se o lado do quadrado vale 1, a área vale 1. Se o lado vale 2, a área vale 4. Se o lado é 2,5, a área é 6,25. Se o lado é 3, a área é 9. Então, vamos ver o que acontece. Vamos começar de novo com y sobre x. Área 1, lado 1. Então, vai ficar 1 sobre 1, que vai dar 1. Se a área é 4, o lado é 2. Então, vai ficar 4 sobre 2. Isso vai dar 2. Já falhou. Tá vendo que aqui já falhou? O resultado do primeiro deu 1 e o do segundo deu 2. Então, eu já sei que não vão ser diretamente proporcionais. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou verificar se são inversas, que fala que é x vezes y. Vamos ver na primeira coluna. X vezes y. 1 vezes 1. 1 vezes 1 vai dar 1. Vou verificar na segunda coluna. X vezes y seria 2 vezes 4. 2 vezes 4 dá 8. Também falhou. Não deu o mesmo resultado. Então, também não são nem direta nem inversamente proporcionais. Quer dizer que o lado e a área não são proporcionais, tá? Exercício número 4. Seguindo nesse mesmo raciocínio. Agora eu tenho velocidade e tempo. Ele quer saber se é direta, se é inversa, se não são proporcionais, né? Então, vamos lá. Vamos verificar y sobre x. O que vai dar? Tempo, 4, velocidade, x, 60. Então, ó, 4 sobre 60, isso é uma fração. Simplifica aí por 4. 4 por 4, 1. 60 por 4 vai dar 15. 1/15. Na segunda, ó, 3/80. 3/80, isso nem simplifica, tá? Vai ficar assim mesmo. Então, a gente já vê aqui, ó, que falhou, deu diferente. Então, vamos verificar o x vezes y, para ver se eles são inversamente, tá? Então, vamos verificar o inversamente. Aqui a gente tem 60 vezes 4. 60 vezes 4, 240. Aí, a gente tem 80 vezes 3, 240. Aí, a gente tem 100 vezes 2,4, 240. E aí, a gente tem 120 vezes 2, 240. O que aconteceu? Qual relação deu certo? X vezes y. X vezes y é dar inversamente proporcional. Então, eu vou aqui na letra B, grandezas inversamente proporcionais, certo? Exercício 5. A tabela informa a relação entre duas grandezas diretamente proporcionais. A vazão y de uma torneira aberta em relação ao tempo x. Lembrando que para grandezas diretamente proporcionais, a constante de proporcionalidade K é dada por KY sobre X. Assinale a alternativa que contém o valor de K. Então, aqui, ó, ele já está afirmando para a gente que ele é diretamente proporcional. A gente nem precisa testar. Basta achar o valor de K, que ele falou que é Y sobre X. Para isso, eu posso pegar o valor de qualquer coluna da tabela, para me dar o valor de K. Detalhe, vou pegar a primeira em que os valores são menores, facilita a minha vida. Então, na primeira, o y vale 20 e o x vale 1. 20 sobre 1 é a mesma coisa que 20 dividido por 1. Isso vai me dar 20. Então, a minha resposta aqui, na 5, 20. O
6 é continuação do 5. Ainda sobre os dados do exercício anterior, seja y igual a k vezes x a expressão que representa a vazão em função do tempo. Utilizando o valor de k encontrado anteriormente, qual a expressão que representa essa vazão em função do tempo? Então, o que ele quer que você faça? Nada mais do que pegue o valor do k que nós achamos aqui, que é 20, e substitua aqui. Se meu k é 20, vai ficar y igual a 20x. Ou seja, aqui é a resposta. Só substituir o valor do k que a gente achou antes, tá? 8. O gráfico a seguir representa a função f de x igual a 3t, referente ao consumo de água em metros cúbicos de uma empresa em função do tempo t em minutos. Qual é o consumo de água dessa empresa após 2 minutos? Na verdade, a gente nem precisa do gráfico para responder, tá? Essa questão. Basta a gente saber isso aqui, ó, que o exercício falou pra gente, tá? Que a gente tem essa relação y igual a 3t. E ele quer saber quando o t vale 2 minutos. Então, basta a gente fazer 3 vezes 2. Quanto que é 3 vezes 2? 6. Ou seja, eu tenho 6 metros cúbicos. Ainda sobre os dados do exercício anterior, quanto tempo essa empresa consome 210 metros cúbicos de água? Agora ele quer saber o tempo, ou seja, ó, quanto tempo, ele quer saber o tempo. E ele falou que o seu y é 210. Não era isso aqui, ó, y igual a 3t? Então, o y é 210, igual a 3t. Ele quer saber quem é esse t. Como que eu acho esse t? Passo o 3 para lá. Ele não tá multiplicando aqui? Vai dividindo. 210 dividido por t. Se você fizer isso, 210 dividido por t, isso vai dar 70 segundos. E para terminar, a última, a gente tem aí a tabela a seguir, a relação de duas grandezas inversamente proporcionais. A velocidade y de um automóvel para percorrer certo percurso e o tempo x gasto. Lembrando que para grandezas inversamente proporcionais, a constante k é dada por y vezes x. Assinale a alternativa que contém o valor de k. Então, vamos lá. Se ele já está falando para a gente que são inversamente proporcionais, podemos pegar qualquer valor da tabela. E ele só quer saber quanto vale o k. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a primeira, né? Y é 90, x é 2. Então, isso é 90 vezes 2, 180. Então, ok? Tá feita a correção.